Evangelho segundo nos escreveu Lucas, nós vamos ler versículos 41 e 42, e depois nós vamos ler os versículos 49 e 50. A razão pela qual eu pulei um texto entre estes dois, vai ficar óbvio para vocês assim que nós começarmos a meditar. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículos 41 e 42 e depois 49 e 50. A palavra do Senhor diz assim: Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Agora vamos comigo para o versículo 49. Então Jesus ainda estava falando, quando chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito fale conosco. Eu ouvi uma oração agora há pouco, Senhor, onde o Teu Filho disse que nós somos incapazes de influenciar sequer uma pessoa. E isso é absolutamente verdade. Nós precisamos do Teu Espírito. É Ele que faz esse trabalho. É Ele que entra no coração das pessoas. Mas nós cremos que o Senhor está nesse lugar e de que a Tua presença pode radicalmente transformar a vida de todas as pessoas aqui, porque o Senhor é capaz de fazer isso. E é tão somente isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos de fé, quando nós falamos sobre fé, nós entramos num terreno muito particular, muito precioso, muito delicado. Porque o conceito de fé que nós temos hoje, ele não é, na maioria das vezes, a fé bíblica. Ela é uma fé de autoajuda, ela é uma fé de autoestímulo, ela é uma fé de empolgação, ela é uma fé de fazer com que a gente olhe para a vida com todas as suas diferenças, dores, dificuldades, e a gente encontre algo que vai dizer assim: vá mais um dia, vá mais um pouquinho, aguente aí um pouco mais. E se não bastasse isso, nós não temos, na maioria das vezes, na nossa teologia, um tratado para a dor, que é comum e que é tão real para todos nós. O pressuposto da nossa reunião é o suprimento das nossas necessidades. Nós não viemos à igreja para um show. Nós viemos na igreja porque esperamos um toque de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Não é para isso que você veio? E esse toque, na maioria das vezes, ele pressupõe a realização de algo que está para além de mim, para além da minha força, para além da minha capacidade. Talvez tenha uma mãe chorando aqui, ninguém vê as lágrimas, ninguém percebe ela levando o lenço aos olhos. Talvez tenha um empresário cujo coração está apertado. Talvez tenha um jovem que está cheio de interrogações na sua mente,
porque a vida vem pregando peças nestas pessoas. A mãe chora por um filho distante, não geograficamente, mas distante afetivamente. O empresário chora por ver a sua empresa descer pelo ralo da vida, dissolver-se diante de situações que ele é totalmente impotente. O marido pensa no casamento que não tem a mesma atração, o mesmo desejo, a mesma beleza. E nesse ambiente, cada um de nós expressa essa fé, nesse desejo incontido de dizer: Deus, estende o teu braço, põe a tua mão, transforma. Mas uma realidade que nós não temos como mudar é que algumas destas perguntas, e pode ser que eu termine de falar, você fala: pastor, tudo bem, amém, vai embora. Algumas destas questões não serão respondidas. Eu não sei se vocês percebem aí a distância, eu tenho uma descoloração da minha pele. É uma enfermidade chamada vitiligo, onde o meu corpo interpreta errado alguns sinais e eu vou perdendo a coloração da pele, e principalmente por causa da parte emocional. Então, se você não quer me ver mais branco, você me trate bem, com muito carinho, por favor. Eu digo para a minha igreja que essas manchas aqui têm o nome de muita gente lá da igreja. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tive um período de muito estresse na minha vida, de muito estresse. E eu perdi uma parte grande da coloração no meu braço, assim, em uma semana, uma coisa incrível. Mas tem uma senhora lá na minha igreja, minha ovelha, pasmem vocês. E um dia eu preguei, e terminei de pregar, estava assim conversando com alguém, ela chegou perto de mim e falou: pastor, eu sei por que é que você não é curado desse vitiligo. Eu falei: irmã, pois me diga. Pensa num cara que já bebeu de chá de não sei o que, a comprimido tal. E ela levantou o dedo para mim, queridos, e disse assim: você não é curado porque você não tem fé. Você não é curado porque você não tem fé. Vocês estão vendo como que nós não temos uma perspectiva bíblica para a dor, que é real. Se você me perguntasse, eu gostaria de ter a cor da minha pele de volta, e eu amo a Deus, e eu sei que eu sou convertido a Deus, eu sei que o Espírito de Deus me ganhou e que Jesus entrou na minha vida. Então não é questão de eu ter fé ou de eu não ter fé, é que acima destas coisas tem um Deus que tem informação, que tem informações que eu não tenho, e que a maior expressão de fé não é eu dizer: pele, volte à sua cor original, não é, e ela voltar. A maior expressão de fé que uma pessoa pode ter, segundo a Bíblia, é dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque se a minha pele volta à cor ou não, Deus não é mais ou menos Deus. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque diante de nós está um texto difícil. E um texto que lida com uma área da vida que é muito sensível a nós. Eu tenho na minha mente uma imagem gravada quase que como se marca uma madeira com um ferro quente. Ela não foge da minha mente. Ela tem 37 anos que ela está gravada na minha mente e no meu coração. Era uma tarde do mês de julho, em Goiás, o estado de onde eu venho, principalmente a região de onde eu venho. Mês de julho é um mês que está já esfriando, e eu estava, a parte da tarde, tinha chegado da escola, e eu sempre gostei de mexer com plantas, e tinha um pequeno jardim na frente da nossa casa, algumas roseiras, e eu estava aguando aquelas roseiras, quando uma voz falou comigo por cima da grade de entrada da casa, e eu olhei, era o meu pai. E ele fez uma brincadeira, mais ou menos assim comigo, que ele achou bonito aquilo que eu estava fazendo. Falou uma palavra de carinho, de doçura, de bondade para comigo. E eu me lembro como se fosse
hoje, como se estivesse acontecendo agora, o tom da pele dele, o jeito que ele estava, onde eu estava, o que eu estava fazendo, é como se a minha mente passasse lentamente aquela cena, porque aquele foi o último dia que eu vi o meu pai vivo. 2 dias depois, nós estávamos enterrando o meu pai. Ele teve um ataque cardíaco fulminante dormindo, e ele estava numa outra cidade, inclusive, por isso que aquele foi o último momento que eu vi. Diante de nós está um texto que trata sobre perda, sobre a possibilidade da perda. O capítulo 8 de Lucas inteiro é um capítulo riquíssimo, porque ele mostra a intervenção de Jesus em diferentes áreas, mas neste especificamente, nós estamos diante de um episódio, onde um homem vai perder aquilo que lhe é mais querido, mais caro, mais terno, mais amado. Perdas são inevitáveis na nossa vida. São inevitáveis. Eu queria poder dizer para você nesse púlpito que é possível passar pela história da vida sem amealhar nenhuma perda. Eu gostaria de, sincera e verdadeiramente, poder te olhar nos olhos e dizer: isso não vai acontecer com você, mas não é verdade. É uma falácia, é uma mentira, é um engano, é um engodo. Se eu tomar esse tempo precioso diante de Deus e ocupar esse lugar que é tão importante, que é repartir o Evangelho e dizer isso para você, algumas perdas nós mesmos provocamos. Eu lembro de algumas da minha própria vida, de pessoas que eu perdi porque eu fui duro, porque eu falei o que não devia, porque eu agredi, porque eu violentei a liberdade, porque eu ultrapassei o meu limite, porque eu não soube conter a minha língua, porque eu não pensei um pouquinho mais, porque eu não usei aquilo que a Bíblia ensina de ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Perdi pessoas que me eram queridas, gente que eu não consegui mais reconstruir a história com ele ou com ela. Perdas que a gente provoca. Talvez você empolgou um dia num investimento, num momento assim daquele que você não pensa direito e colocou o seu dinheiro em algo errado, e você perdeu tudo. Houve um período aqui no Brasil, algum tempo atrás, e pessoas da minha família perderam muito dinheiro, porque o centro, o foco desse negócio foi lá em Goiás, onde as pessoas começaram a investir em avestruz. Havia uma firma chamada Avestruz Master, e o pessoal investia em avestruz. Teve alguém, não levanta a mão, essa pergunta é retórica, teve alguém aqui que investiu em avestruz? E uma mulher me disse: pastor, eu investi, e eu dou consultoria financeira, pastor, eu investi em avestruz. Falei: minha irmã, você sabe o que é um avestruz, para começar? Uma pastora, avestruz é um bicho. Falei: não é, está errado. Avestruz não é um bicho, é uma ave. Você sabe quantos ovos um avestruz bota, minha irmã? Como é que você investe em algo assim e perder o dinheiro? Quer dizer, tem perdas que são provocadas por nossas ações, nossas atitudes. Quantas pessoas você conhece que bem casadas, com os filhos em volta da mesa, uma família centrada, e um convite, um braço diferente, uma sedução momentânea, uma atração de minutos, causa perdas irreparáveis. Você não conhece alguém assim? Na igreja, um escândalo, uma pessoa que fez o que não devia. Na vida há perdas que são provocadas pelas nossas próprias mãos. Mas na vida há perdas que não dependem de mim ou de você fazermos nada. Pessoas que a gente ama morrem. Gente que a gente quer bem se afasta de nós. Pessoas que nós sonhamos. Eu sou pastor de imigrantes. Eu vivo e trabalho com a dor daqueles que perderam todos os dias. Perderam o senso da pátria. Perderam o valor próprio muitas vezes. Perderam famílias queridas, perderam o convívio de pais e filhos. Uma das partes mais comuns do meu ministério é cuidar de pais que não veem os filhos pequenininhos há mais de 5, 6, 7 anos, porque deixaram numa outra terra e agora um não pode vir e o outro, se for, não volta.
Tem perdas na vida que não dependem da gente, queridos. A gente simplesmente perde. A minha pergunta para você hoje, e eu peço a Deus que me ajude a esclarecer isso para você. Primeiro, como que nós vamos lidar com as perdas? E segundo, se há perdas que nós podemos evitar, o que devemos fazer para evitá-las? Deixa eu te responder, tentar responder a primeira. Como nós vamos lidar com as perdas da nossa vida? Nós podemos ter basicamente duas atitudes. A primeira é uma atitude de revolta. Quantas pessoas já me disseram: pastor, não me valeu a pena servir a Deus, porque aconteceu isso comigo. Mães chorando que me disseram: perdi meu filho, onde está Deus quando o meu filho foi abatido? Pessoas que perderam dinheiro e disseram para mim: eu fui dizimista, porque é que a promessa da minha multiplicação financeira se tornou uma bancarrota. Como lidar com a perda? Em primeiro lugar, não permita que ela azede o seu coração. Não permita que a perda venha sugar a sua vida pela boca, te tornar uma pessoa dura, amarga, azeda, fechada, triste, carcomida, porque ela vai adoecer e vai matar você. E o interessante é que a própria Bíblia nos dá um remédio fantástico para isso. O Senhor Jesus disse: irmãos, no mundo vocês terão. Qual é o remédio para que as perdas da vida não nos roube a capacidade de viver com os olhos brilhando? Tende bom ânimo. Asaf, no Velho Testamento, no livro dos Salmos, viveu uma situação semelhante a essa. Asaf começou a observar as pessoas, ver que as pessoas ímpias, que aquelas pessoas que não tinham Deus, ficavam ricas, engordavam, ficavam sadias, eram saudáveis. E Asaf entra num processo desse, de azedume, e diz: Deus, inútil me foi conservar limpo o meu coração e pura as minhas mãos, ou pura as minhas mãos e limpo o meu coração, porque eu vejo que o ímpio prospera enquanto eu passo diversas necessidades. Estou fazendo uma paráfrase do Salmo para você. E aí ele diz que houve um momento em que Deus o levou ao santuário. Ele mesmo diz: até que entrei no santuário e atinei para o fim deles. Tende bom ânimo, queridos. Neste mundo nós passaremos por aflições, mas tende bom ânimo, Deus é conosco. Deus é conosco. Essa não é uma mensagem popular. Vocês tiveram dificuldade de falar amém para mim, porque parece que você está aceitando que dificuldades virão na sua vida. Isso não é praga de pastor, é a realidade da vida. Tem gente que estuda e não passa no vestibular, não é verdade? Tem pessoas que oram e aquilo não acontece. Tende bom ânimo. Por que eu posso dizer para você: tende bom ânimo? Por duas razões. Primeiro, para Deus, aos olhos de Deus, pela ótica de Deus, o sucesso ou não da nossa vida não está relacionado com a nossa capacidade de angariar, juntar ou vencer todas as batalhas. Para Deus, o sucesso da nossa vida está numa permanência junto com Ele o tempo todo. Ele se torna o Senhor da nossa vida. Bem-sucedido. Salmo 1 diz assim: que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem trilha o mesmo caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A vida dessa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que a devido tempo dá o seu fruto. A história da nossa vida, ela é bem sucedida quando nós podemos dizer: eu caminho com o Senhor, Deus é o Senhor da minha vida. Tende bom ânimo. Não deixa a vida te azedar porque você perdeu alguma coisa. Como lidar com as perdas? Segundo, se há perdas que nós podemos evitar, quais são as atitudes que podem nos ajudar neste processo de evitar perdas na nossa vida? Agora nós vamos para o texto e eu quero te dar 4 conselhos e conceitos baseados nesse texto. Em primeiro lugar, você precisa entender o que está acontecendo. Jesus havia passado para o lado de lá, do lago de Genezaré, havia tido um encontro com um endemoniado,
na terra de Guedara ou de Gerasa, dependendo da interpretação e da forma que está colocado ali na Bíblia. E naquele encontro maravilhoso, onde ele liberta uma pessoa dominada por espíritos, uma legião de demônios, Jesus retorna para o outro lado do lago, quando ele chega a uma multidão esperando por ele. Ao chegar perto dessa multidão, vem um homem, um líder da sinagoga, um religioso, uma pessoa que convivia com o sagrado, que convivia constantemente com aquilo que nós podemos dizer a religião, e ele diz: me ajude, porque a minha filha está doente. Dirigiu-se a Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e falou da filha dele. Primeiro conselho que eu quero te dar, para evitar as perdas na sua vida, e estes são conselhos que não vão trazer talvez a cura do seu vitiligo, mas eles vão te equipar para viver a vida de forma consciente, sabendo que Deus cuida de nós em cada momento. Nunca perca o senso da presença de Deus. Eu vou repetir para vocês: nunca perca o senso da presença de Deus. Deus está próximo a quem sofre. A Bíblia diz que próximo está o Senhor daquele que tem coração contrito e quebrantado. Coração contrito e quebrantado geralmente é fruto, ou são frutos dessas dores e lutas da vida. A Bíblia diz que há mais prazer na casa que tem choro do que no lugar da alegria. A Bíblia diz que Deus derrama um bálsamo chamado bálsamo de Gileade no coração daquele que está ferido. A Bíblia diz que o Senhor não termina de quebrar a cana que já está trincada e nem apaga o pavio que está fumegando. A Bíblia diz que Ele é um Deus de recomeços. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele disse para o profeta: eis que eu, o Senhor, te tomo pela minha mão direita, te coloco de pé e te sustento, porque eu sou o Senhor, o Deus da sua vida. Nunca, querido, jamais perca o senso da presença de Deus. Da presença de Deus no seu lar. Eu sei que esse culto é voltado para a família. Jamais perca o senso da presença de Deus no seu casamento, no relacionamento conjugal, na lida com seus filhos, na sua vida, nos relacionamentos afetivos, nas amizades. Jamais perca o senso da presença de Deus. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Invoca-me e te responderei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Vocês me buscarão e eu me farei achado de vós, diz o Senhor. Deus está perto daquele que tem um coração contrito e quebrantado. Essa é uma perda que nós podemos evitar. Você pode evitar o seu afastamento de Deus porque a vida deu errado, porque alguém prometeu algo para você, porque alguém te vendeu uma mentira. Vou contar uma outra experiência vivida comigo, por mim, nessa minha enfermidade. Um irmão, também minha ovelha. Vocês devem pensar: pastor, você está bom de ovelha, hein? Você está bom de ovelha. Essa eu exportei ela está em outro lugar. Esse homem, e diz ele que me amava. Eu não sei o que ele faria se ele não me amasse, mas diz ele que me amava muito. Terminou um culto e falou: pastor, eu quero orar por você. E ele dizia ter uma unção de Deus diferente. E ele pôs a mão na minha cabeça e orou e disse assim: mês de julho de 2011. Eis que te digo, ele falando como se fosse Deus: conta estas tuas manchas, pois no dia do teu aniversário, que é 16 de dezembro, contarás e não as encontrarás. Deu 16 de dezembro. Senhor, não está dando para contar mais. Deu 16 de dezembro do ano seguinte. Deu 16 de dezembro do outro ano. E eu um dia disse para aquele irmão, falei: olha, meu querido, a minha fé não se baseia em milagres, e nem eu dependo disso, mas essa colocação sua pode destruir a vida de uma pessoa. Eu acompanhei um homem que perdeu o seu filhinho, 3 meses mais novo do que a minha filha. Ele faria agora então, ele já teria faria agora 25 anos. Minha filha vai fazer 25 anos em setembro. Eu estava no culto junto com esse homem, ele sentado ao meu lado. Foi eu que o acudi na madrugada que o filhinho dele morreu.
onde um pastor chamou algumas pessoas que vieram à frente. Ele veio com o menininho dele de 1 mês no braço, um pai apaixonado pelo filho. Ele foi pai tardio, já tinha seus 40 e poucos anos de idade, aquela mistura de sentimento de pai com avô, com tio, tudo junto pelo menino. E quando aquele pastor pôs a mão na cabeça dele, ele disse assim: nos teus braços está um futuro pastor, um homem que será usado por Deus, para a honra e para a glória de Deus, e ele levará o nome de Deus a muitas nações. Uma semana depois eu estava na minha casa dormindo, 4 horas da manhã, 4h30 mais ou menos, o telefone tocou, a secretária eletrônica entrou e eu ouvi uma voz gritando: meu filho está morto, meu filho está morto. O menininho dele morreu com aquela morte do berço que a gente, não sei se aqui tem um outro nome, morreu dormindo, menininho ia completar 3, tinha 2 meses de vida. Como é que você diz para aquele homem que essa ferida não foi causada por Deus? Essa ferida foi causada por um homem irresponsável, inconsequente, que tentando se passar por um profeta de Deus, por um mover de Deus, tocou a área mais íntima, mais querida, mais preciosa daquele homem. E ele disse para mim o seguinte: esse Deus eu não quero mais nunca na minha vida. Eu e você não podemos perder nunca o senso da presença de Deus, querido. As coisas podem desabar ao nosso redor, Deus continua Deus, Ele é o Senhor do universo, e não é porque uma coisa ou outra dá errado na nossa vida, que nele é descaracterizado da sua divindade. Jairo teve esse pressentimento, a filha dele estava enferma, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus, e eu quero convidar você hoje à noite, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, jamais perca o senso de que Deus está no controle da sua vida, da sua família e daqueles que são seus. Você pode dizer amém para mim? Amém. Louvado seja Deus. Essa você pode evitar. Senhor, meu coração pode doer, a minha alma pode sangrar, os meus olhos podem verter lágrimas dia e noite, mas Tu és o Deus da minha vida. É a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que o curral não tenha mais animal fechado, o fruto da oliveira minta e não haja mais mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. Então essa é uma perda que você pode evitar como Jairo. Não perca o senso da presença de Deus. Segundo, não permita que a dimensão da afetividade seja retirada da sua vida. Não permita que a dimensão da afetividade seja afastada do seu coração, porque a gente se torna pessoas embrutecidas com as perdas. Mas eu posso evitar, eu posso rogar ao Senhor, eu posso clamar a Deus, eu posso trabalhar para que o meu coração seja sempre um coração quebrantado, tenro. Eu posso trabalhar para que o meu coração ele não se torne uma pedra por causa dos embates da vida. Esse homem, queridos, passou por isso. Jesus, ele chegou para Jesus, se prostrou diante de Jesus, disse: minha filha, minha única filha. Eu tenho 2 filhos e eu sou loucamente apaixonado pelos meus filhos. Eu carrego a minha filha de 25 anos de idade até hoje nos braços. E a Ana fala assim: você, minha esposa, você vai machucar a sua coluna, porque você já está com 50. Eu falo assim: olha, até eu machucar e se eu der conta eu carrego ela nos braços. E eu beijo, eu gosto de beijar, e abraçar, e pôr no colo. E meu menino tem 17 anos, você já viu o jovem quando você vai beijar, como é que ele faz? Ele enfia a cabeça assim. Eu falo: Pedro, eu não quero beijar cabelo, meu filho, eu quero beijar rosto. E aí ele: não, pai, está todo mundo olhando, mas não interessa, eu quero te abraçar. E eu abraço, e eu sou meloso. Eu imagino esse Jairo chegou para Jesus e disse: Senhor, minha filha, minha menininha de 12 anos, a razão da minha vida, a minha expectativa de poder vê-la crescer, se tornar uma mulher, de celebrar com ela o casamento, de acariciar o meu neto ou neta que ela me der. Senhor, esse meu sonho é mais do que uma menina, queridos, é um sonho. É mais do que uma menina, é o projeto de vida daquele homem, é mais do que uma criança enferma, é metade da vida descendo pelo ralo da existência. Ela está morrendo. E Jesus dá atenção para uma mulher, que ele nem sabe quem é. Por isso que eu pulei o texto para vocês. Se você olhar, eu li para vocês no capítulo 8, o versículo de número 40,
Olha, depois você olha o versículo de número 40, por favor, 41. Depois você olha o versículo 43. Versículo 42, ele está pedindo, porque a minha única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estando ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastaram tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curar. Ela tocou em Jesus e Jesus parou. Jesus não para, não. Você não está entendendo, minha filha está morrendo. E aí Jesus para e começa a perguntar: quem me tocou? Ele perde um tempo precioso para Jairo, a ponto de chegar alguém e dizer: sua filha já morreu, para de interromper o mestre, não tem mais necessidade, ela já se foi. Se fosse eu me levantaria contra aquele homem de Nazaré, cerraria os punhos e gritaria com ele que ele foi o culpado da minha perda, porque no momento da sua trajetória ele podia ter apressado os passos, ele podia ter andado mais rápido um pouquinho, ele podia ter dito para aquela mulher: eu não posso te atender agora porque eu tenho uma menina que está morrendo. Mas sabe o que acontece? Passa o episódio da menina, da mulher com a hemorragia, alguém chega para Jairo e diz: não fala mais com o mestre, a filha já morreu. Mas Jesus ouve isso e diz: não se preocupe, eu vou lá atender. E o texto revela um Jairo que, apesar da dor, que apesar do desespero, que apesar da angústia, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E Jairo continua a caminhada com Jesus. Você pode dizer assim: pastor, era Jesus. Queridos, a gente lê a Bíblia pós-acontecimento, você nunca se esqueça disso. Eu acho bacana que o pessoal lê a Bíblia assim, e eles emendam, porque crente é um povo diferente, vocês sabem, né? E é por isso que os sociólogos às vezes acham que nós somos um povo surtado, porque o crente fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele, na cabeça dele, acha que isso tem a ver de meia-noite para 6 da manhã. Ou então ele diz assim: tinha uma muralha de Jericó e o povo gritou e a muralha caiu. Eles emendam anos de espaço. Havia uma mulher que era estéril e Deus diz: você terá um filho, e ela teve um filho. Mas escuta, quantos anos se passou? Quantos anos se passaram, perdão? O que aconteceu? E essa mulher viu os dias se passarem sem o seu ventre dar sinal de gerar vida. Você pode dizer assim: mas Jairo sabia que era Jesus. Jairo era o líder da sinagoga. Para ele admitir que Jesus era o dono da vida, ele tinha que negar tudo o que ele cria. Ele foi a Jesus como um curandeiro, ele foi a Jesus como um homem que estava fazendo sinais, mas a vida era prerrogativa de Deus. E Jairo, como líder da sinagoga, para ele admitir que a vida poderia ser doada por Cristo, era o equivalente a ele aceitar a deidade de Cristo, destituir de Jairo todo o conhecimento judaico que ele tinha. Não permita que a dimensão da afetividade seja afastada da sua vida por causa das perdas, por causa das dores. Mantenha esse coração tenro, crédulo, pronto. Senhor, está difícil. Às vezes eu vejo a minha casa não caminhar como ela deveria, está difícil. Tendência ao meu coração querer se fechar. Senhor, mas eu quero permanecer com o meu coração como de uma criança na tua presença. Amém, queridos? Eu não quero permitir esse endurecimento do meu coração. Terceiro conselho que eu quero te dar nesse texto. Você está acompanhando? Está fazendo sentido para você? Terceiro, perdas que nós podemos evitar. Jamais permita que o valor do outro seja perdido na sua vida. Eu não moro no Brasil há 30 anos, então eu tenho mais tempo de vida fora do Brasil do que aqui. Então, quando eu fui embora, as coisas eram difíceis, mas haviam coisas que não eram como são hoje. Eu venho de uma pequena cidade no interior de Goiás, onde a gente andava pelas ruas 10h30, 11 horas da noite. Onde, quando eu namorava com a minha esposa, eu andava com ela de mãos dadas por
ruas que não tinham tanta iluminação. Nas minhas voltas a esta mesma cidadezinha para rever parentes e amigos, o ano passado, aquele saudosismo, que a gente nem sabe por que tem, né? Dá vontade da gente fazer umas coisas que não faz o menor sentido. Eu queria comer um sanduíche feito por aqueles carrinhos de sanduíche. Lá em Goiás a gente chama de X-salada, X diversos, uma coisa assim. 10h30 da noite, parecendo mulher grávida, deu aquela vontade. E aí eu disse para o meu sogro, eu vou lá na praça comer esse sanduíche. Chamei o Pedro, meu filho, que estava comigo visitando o avô, para nós irmos lá. Quando eu fui abrir o portão, ele falou assim, você vai andando? Eu falei, vou, eu quero ir conversando com o Pedro e mostrando as ruas para ele que eu andei, que eu brinquei. Ele falou, não vai não, porque eles vão assaltar vocês. Uma cidade desse tamanhozinho, gente, menor do que o bairro que vocês moram aqui. Então isso me espanta no Brasil e em alguns outros países onde eu vou, como que o valor do outro está sendo destruído na nossa sociedade. Se mata uma pessoa como se mata um animal. Só que com essa conceituação, nós estamos perdendo o valor do outro na nossa família. Maridos abandonam as suas esposas sem motivo. Pais e filhos, filhos e pais. As amizades são tratadas com violência, com agressividade. Jamais, essa é uma perda que você pode evitar, jamais permita que na sua vida o valor do outro seja perdido. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Esta pessoa carrega a imagem de Deus. O imago Dei está nessa pessoa que está sentada do seu lado. Se você está perto de alguém que é da sua família, vira para ela e fala assim, olha, você tem mais valor para mim a partir de hoje. Porque se você falar isso para um estranho aí, não vai pegar bem, né? Algum conhecido fala assim, olha, seu valor aqui aumentou um pouquinho. Não saia tratando as pessoas com agressividade, com brutalidade. Não saia tratando os outros como se eles não tivessem mais valor. São filhos de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força, a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Essa é uma perda que você pode evitar. Jamais permita que o valor do outro seja retirado da sua vida. E o último ensinamento que eu quero te dar nesse texto, querido, é que você jamais permita, e eu vou delongar um pouquinho aqui, porque hoje de manhã eu falei sobre isso, que o seu coração se torne cético, descrente, sem mais capacidade de crer no impossível. Eu vou voltar agora na mulher que disse que eu não era curado porque eu não tinha fé. Se Deus quiser, eu desço desse púlpito com a minha cor, como se nada nunca tivesse acontecido. Amém, gente? Vocês estão aí? Se Deus estender o dedo, disser uma palavra, essa área da sua vida aí é transformada como se ela nunca tivesse existido. Você crê nisso? Amém. Mas os embates da vida tornam o nosso coração mais duro. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios capítulo 12. A esperança adiada faz adoecer o coração. Uma das perdas mais preciosas que nós podemos evitar na nossa vida é de não permitirmos que o nosso coração se torne cético. Quando aquele homem chegou e recebeu e disse para Jairo, a sua filha morreu, não perturbe mais o mestre, ela está morta. E Jesus vira para Jairo e diz, não tema, crê somente. Não tema, crê. Como que você diz para o pai que ouviu que a filha morreu que ele não teme, que ele não deve temer? Tem umas coisas que nós só vamos ficar sabendo lá no céu. E eu tenho uma lista das que eu quero descobrir lá no céu. Aí é eternidade, todo mundo vai ter tempo à vontade, nós vamos sentar debaixo de uma árvore lá qualquer, e eu quero passar algumas coisas a limpo.
E se eu ver o Jairão lá no céu, eu quero perguntar para ele: ô Jairo, quando Jesus disse para você não tema, você realmente ficou tranquilo? Eu duvido. Eu duvido. Porque é parte de quem somos. Querer crer, eu quero. Eu quero crer. Eu quero ficar tranquilo quando o médico me liga e diz: venha no escritório porque eu preciso conversar com você sobre os resultados do seu exame, que não são bons. Eu queria poder ir para lá cantarolando e dizer: eu não tenho preocupação nenhuma, vamos lá. Eu queria poder dizer isso, mas eu não consigo. Tem algo que é mais forte do que eu, que parece mexer com as emoções no meu coração e parece disparar um vulcão dentro de mim, que na mesma hora, fração de segundos, pensa 1001 besteiras. Sou o único assim, gente? Não me ajuda, porque senão eu vou ficar miseravelmente perdido aqui em cima. A senhora, quando liga e o telefone da sua filha ou do seu filho não atende, você pensa assim: não, ele está num lugar muito bacana, deve estar deitado assim, tranquilo, e não queria ser perturbado, abaixou o som do telefone, é isso? Você pensa em assalto, em sequestro, em bomba, em ladrão, em tudo de ruim que tem nesse mundo, menos uma coisa boa. Somos nós, queridos. Eu queria poder dizer para você que é de outra maneira. E às vezes eu até me sinto muito mal, porque eu vejo gente falar assim: eu fiquei tranquilo. É igual o casal que fala assim: eu e minha mulher nunca discutimos. Eu fico pensando: será que vocês estão vivos? Vivos. Isso é a primeira coisa que eu penso. A segunda eu penso: mano, você é um pecador miserável, não vale nada, porque eu amo a minha esposa. Hoje eu mandei um WhatsApp para ela, dizendo para ela que eu a amo mais do que 30 anos atrás. Nós vamos fazer 29 anos de casado. E é verdade. Eu sou loucamente apaixonado por ela. Mas ela me faz raiva. Faz. Ela faz raiva. E mulher, gente, tem PhD em fazer raiva, não tem não? Ela sabe apertar os botões. Porque nós homens, gente, nós somos a coisa mais próxima da perfeição que existe, somos nós. Mas, gente, é claro. É claro, veja a criação, Deus gastou tempo fazendo a gente. Deus gastou tempo, nós somos. Então, e eu e a Ana discutimos. A maioria das vezes eu estou certo, mas... Brincadeiras, mulheres, vocês são muito especiais. Mas a gente discute. Eu queria poder dizer para você que nada disso que acontece comigo, mas não é verdade. Eu pedi oração aqui na quarta-feira porque o meu filho estava esperando o resultado das faculdades. Lá nos Estados Unidos nós não temos vestibular. É um processo de ser aceito pelas faculdades que demora uns 3 ou 4 meses, onde você submete o seu histórico escolar e várias outras coisas. E aí as faculdades julgam se quer aquele aluno ou não. E além de julgar se querem ou não, elas têm, no meu caso, que me dar dinheiro para pagar, porque elas custam 50, 60 mil dólares por ano. São 4 anos, 250 mil dólares para formar um menino. A Sara já formamos, louvado seja Deus. Agora é o Pedro: Senhor, não tem 500 mil dólares nunca para formar. Então eu pedi ajuda e fui para o hotel. E ele me ligou no outro dia. Falou: papai, primeira faculdade disse não. Vocês acreditam nisso? Falei: ô povo miserável dessa igreja. Pedi oração na igreja errada. Vou ali para o Braz pedindo uma certa igreja ali. É o jeito. Vou pedir para lá porque aqui não deu nada. E o povo levantou a mão e ainda falou que ia orar por mim. Gente, é incrível. Primeiro, no outro dia cedo. Vocês sabem como é que eu me senti? Oh Deus, eu estou tão em paz, tranquilão. Vou lá para aquela igreja agora conversar com aqueles irmãos benditos. Coração aliviado. Que nada, eu vim trancado no coração. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós recebemos ontem uma notícia excelente. 2 das melhores faculdades aceitaram meu filho e uma delas deu quase todo o dinheiro para ele estudar. Amém, louvado seja Deus. Mas eu digo para vocês, louvado seja Deus.
Mas eu digo para vocês que entre aquela que foi negada... gente, eu tenho muito pouca fé, eu vou falar para você logo de uma vez, eu sou um pastor muito fajuto. Eu não sou esses caras que anda de vitória, eu vou pisando. Nossa, eu passo uma magrela. Quando falou que não, eu pensei, eu já calculei tudo. Falei, nossa, vai eu trabalhar não sei mais quantos anos na minha vida para pagar a despesa de faculdade. Patatá. Isso aí sou eu, sou o Manuel e Deus sabe. Mas eu creio que o meu Deus pode, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, no momento que Ele quiser, fazer milagres exponenciais, amém? Com todo o temor do meu coração, eu disse para o Pedro, filho, não fique triste, sua vida foi consagrada para Deus, pode não ser essa faculdade, mas Deus tem um lugar para você, porque isto eu não permito. Eu posso ficar preocupado, eu posso ficar angustiado, eu posso ficar temeroso, as minhas mãos podem tremer e ficar frias, eu posso sentir tudo isso, mas eu não permito perder a capacidade de crer que o meu Deus está no controle absoluto de tudo que existe, queridos. Da minha vida, da minha família, dos meus filhos, da minha casa, a minha própria vida. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está lá no Salmo 34, versículo 18. Essa é a última perda que eu queria te incentivar a jamais perder. E eu a deixei por último propositalmente. Jairo foi com Cristo, ele teve a capacidade de crer. A senhora pode estar aqui hoje e dizer, pastor, eu frequento esse culto, eu oro pelo meu marido, tem 20, tem 30 anos, eu não vejo aquele homem mudar. Eu não vejo meu filho vir para Jesus. O Senhor está me dizendo para continuar a crer? Sim, eu estou dizendo para você. Esta é a única coisa que você não pode perder. A capacidade de crer em Deus. Coração cético, coração frio, coração duro e coração incrédulo é o princípio da nossa morte. Eu creio que o meu Redentor vive, amém? Você pode crer também.